Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje estou começando um grande projeto que será de grande bênção para toda a igreja em todo o mundo. Estarei começando esse projeto que é o estudo bíblico acompanhado com a apostila ou com o sermão ou com o esboço. Esta mensagem de hoje é a primeira. Então, ela tem um tema especial que é as 3 sementes. Palavra que Deus me deu, que eu quero dispor e colocar nas suas mãos através do QIF. Você pode assistir a aula aqui e depois você pode baixar o esboço ou o sermão no QIF. Lá eu vou colocar para você aqui o link para que você possa baixar de lá. Então, a mensagem eu darei aqui ao vivo e você poderá baixar o esboço ou o sermão. No caso, esse aqui vai ser um sermão. E você pode baixar ali. Então, eu darei para você, daqui a pouco, assim que eu termine essa palavra, eu colocarei à sua disposição. Essa é a número 1, as 3 sementes. As 3 sementes. Número 1. Estará à sua disposição. Ok? Então, vamos começar a nossa palavra pastoral. Falando dessas 3 sementes, nós temos 3 tipos de sementes e todas elas se combinam para abençoar ao semeador. A primeira semente, eu vou ler o texto da nossa Bíblia ilustrada, da nossa Bíblia missionária, que está à sua disposição ali no nosso site meujesus.org. E eu estarei lendo os textos desta Bíblia. Estou em viagem e tudo aqui está de forma temporal e profissional, mas você poderá receber tranquilamente a palavra. Então, nós vamos começar. Quero saudar a todos os nossos amigos que estão conosco nesse domingo. A palavra pastoral, ela é muito importante para a sua vida, para o seu ministério. Sai do coração. Estou vendo Samuel Rodrigues, estou vendo Antônio Carlos, Ricardo, e quero que vocês recebam com todo carinho, com todo amor. Amém? Mais uma vez, você pode baixar o sermão no link que eu colocarei logo que eu termine esta classe, nesta manhã. A primeira semente, saudações a todos que estão conosco. Obrigado pela sua audiência, José Santos e vários outros que estão comigo. Vamos direto ao assunto. A primeira semente é a semente do trigo. Essa semente do trigo. Essa semente do trigo, que é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui pelo Instagram. Semente do trigo, a primeira. A segunda semente é primeira semente do trigo. A segunda semente é a semente preciosa. A semente preciosa, baseada no Salmo 126. E a terceira semente é a semente da prosperidade, que está em Zacarias capítulo 8, versículo 12. Então, deixe-me ver aqui. Se eu consigo colocar.
para que as pessoas no Instagram também sejam abençoadas. Então vamos lá. O primeiro texto a estudar é o texto de João, capítulo 12, quando os gregos vieram até os discípulos de Jesus, querendo falar com Jesus. Esse texto aqui é muito pouco usado para explicar verdadeiramente a razão dessa eficácia, ou da eficácia dessa primeira semente. Vamos então ler esse texto. João, capítulo 12. João, capítulo 12. Estou estreando uma nova Bíblia. Eu dei de presente a minha Bíblia para um grande servo de Deus, aí na Escola Bíblica de Boston. Então vamos lá. João capítulo 12, versículo 20 diz assim: E havia alguns gregos entre os que costumavam subir para adorar na festa. E estes, pois, se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Jesus estava ali ainda na limitação da sua encarnação, então a sua onipresença estava bloqueada, porque ele havia colocado a sua onipresença, a sua onisciência e o seu todo poderio no altar, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o 8, que ele se esvaziou do seu si mesmo, isso é, da sua onipotência, onipresença e onisciência. Então eles queriam ver Jesus, então eles tinham que vir de longe, como eles vieram, alguns gregos vieram da Grécia para ver Jesus, porque Jesus não podia estar na Grécia e estar na Galileia naquele mesmo momento. Essa é uma das limitações da sua humanidade depois da sua encarnação. Por isso, então, esses gregos vieram. Queremos ver o Senhor. Versículo 22. Então, Filipe foi e avisou André, e André e Filipe foram e disseram a Jesus. E Jesus respondendo, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então, eu vou passar dessa limitação da minha encarnação e vou passar para a minha glorificação. Então voltarei a receber outra vez aquilo que eu deixei no altar do Pai, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Voltarei à minha onipresença. Mas enquanto isso, eu preciso morrer, eu preciso passar pela paixão, pela morte e pela ressurreição. Então, automaticamente, ele estava se referindo ao seu sacrifício que ele deveria passar. Então, ele diz a seguinte frase, ele diz, verso 24, verdadeiramente vos digo que se o grão de trigo, ao cair na terra, olha só a versão de Nelson, essa aqui é a versão de Nelson, não morrer, continua sendo um único grão, mas se morrer, produz muito fruto. Então, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. E aquele que aborrecer a sua vida neste mundo, há de preservá-la para a vida eterna. Então, ele está mostrando que ele estava disposto a aborrecer a sua vida boa. Que essa vida boa que está escrito lá em Romanos capítulo 8, a partir dos versos 35, 36, 37, 38, e vai embora, ele fala ali o que poderia nos separar do amor de Cristo. Ele coloca os anjos, a morte, a vida. Aí ele chega ali à vida. Como que a vida poderia nos separar do amor de Cristo? Isto é, a vida boa. Quando nós passamos a viver a vida boa e nos esquecemos da vida eterna. Nos esquecemos dos nossos privilégios e dos nossos deveres quanto à nossa salvação. Então ele está se referindo à morte do grão de trigo. É a primeira semente. A primeira semente é a semente do grão de trigo.
que nós vemos aqui. Do grão de trigo. Do grão de trigo. Um momentinho só. Do grão de trigo. Do grão de trigo. Muito bem. O que ele está se referindo aqui? Letra A. A semente do trigo representa a nossa vida que deve ser derramada no altar. Que Jesus está se referindo aqui. A semente que é lançada na terra para nós é a nossa vida lançada no altar de Deus. Quando tudo deixares no altar. Quantos que estão batalhando agora mesmo para salvar a sua vida? Não, eu tenho que salvar meu nome, eu tenho que salvar minha empresa, eu tenho que salvar meus propósitos, eu tenho que salvar aquilo que é meu. E aí você acaba perdendo a sua vida e junta num todo os seus deveres e os seus pequenos deveres, você vai esquecendo, que é exatamente depositar aos pés do Senhor a sua própria vida. Você já tentou fazer isso na sua vida? Porque as coisas estão dando tudo errado, chega na última hora, não dá certo, você não mantém uma amizade, não mantém um contrato, não consegue cumprir um contrato, não tem felicidade na sua casa, não busca a felicidade de nenhuma maneira, não tem desejo de estar com o Senhor, não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque a semente caiu na terra e não morreu. Ou a semente nunca caiu na terra. Meu pai, ele tinha um chaveiro chamado olho de boto. E então ele ficou por muitos anos com esse chaveiro. E um dia ele viajou para Santarém. Ficou lá muito tempo. E antes dele sair, ele fez uma pequena mudança no jardim da nossa casa. E cresceu uma árvore frondosa, uma árvore que iria ser frondosa. A gente sabe quando uma árvore vai ser frondosa. Ela estava sugando todas as forças de todas as outras plantas. E ela começou a crescer. Depois de algum tempo, bastante tempo, meu pai voltou. Quando ele chegou na porta da casa, ele ficou furioso. Quem plantou essa árvore? Quem plantou essa árvore? Brigou com todo mundo. E ele foi arrancar. E quando ele arrancou, estava pegado numa das sementes da árvore, o chaveiro que ele havia perdido. E aquela semente havia se transformado naquela árvore. Se a árvore que existe não reconhecer que ela é fruto de uma semente, ela é orgulhosa, ela é ingrata. Então meu pai ficou envergonhado. Por quê? Porque ele que plantou aquela árvore. Então, aquela semente que não é lançada, quanto tempo você vai lutar com Deus? Deus tem te falado através de profecia, Deus tem te falado através de vários elementos, Deus tem te falado. Mas você tem lutado para não cair na terra, não dar fruto. E esse é o grande temor de muitos, é o medo de muitas pessoas serem apanhados por Deus, serem tomados pela vida de Deus, serem tomados pelo propósito de Deus. E você tem lutado de várias maneiras, através de vários modos, de vários ideais, lutando, e a vida está dizendo para você, é por outro caminho. É pelo caminho do perdão, é pelo caminho do reconhecimento a Deus, é pelo caminho da comunhão, é pelo caminho do quebrantamento, é pelo caminho do reconhecimento, é pelo caminho do reconhecimento que Deus é Deus na sua vida. Então essa primeira semente, que é a semente do grão de trigo, ela deve cair na terra e morrer. A semente do trigo representa a vida de Cristo, que não foi poupada pelo Pai. Ela tem um propósito, por isso ele estava se referindo a ele mesmo, quando ele disse no verso 24, mas se morrer, produz muito fruto. E quando ele morrer, ele vai ser sepultado e vai ressuscitar. Quando ele ressuscitar, ele vai receber o privilégio da sua onisciência, da sua onipresença. Então os gregos não poderão mais vir perguntar para Felipe e para André se é possível ver a Jesus, porque em qualquer lugar do mundo, esse trigo que frutificou será reconhecido, visto, palpado, apalpado, abraçado e testemunhado através da sua palavra. Este poderoso sentimento, esse poderoso sentir que Deus espera de fato de você, do seu coração, e assim como ele sabia que ele não poderia alcançar os privilégios da sua ressurreição se esse trigo não caísse na terra.
É a mesma coisa para nós. Se nós não quisermos, de nenhuma maneira, receber os privilégios da nossa semeadura, da nossa própria semeadura, da nossa própria vida. A semente de trigo representa a vida de Cristo, mas também representa a minha própria vida. Letra C. A semente de trigo deve morrer e não pode permanecer viva neste mundo para dar muitos frutos para a eternidade e até mesmo para a sua própria vida. O que significa essa semente morrer? Significa você abdicar da sua vontade. Significa você dizer, Senhor, não consigo mais lutar. Tenho batalhado, tenho lutado, as sementes têm caído no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram a minha semente, as pedras tomaram a minha terra, eu não tenho terra para poder crescer, para me desenvolver. Ó Deus, ajuda-me aqui agora. Você pode fazer esta oração. A semente de trigo deve nascer de novo, esse é o sentido. Ele está dando esse sentido, porque através do novo nascimento, você começa uma nova chance que Deus te dá de você viver e ter vitória nesta terra. O novo nascimento é a vinda do Espírito Santo para habitar no seu espírito humano e dali começar a sua obra no seu coração, passar para a alma, passar pela mente e chegar a seu corpo. Esta visão da semente de trigo, ela deve morrer, ela não pode permanecer. Jesus disse, é necessário nascer de novo, se referindo à semente. Letra D, a semente de trigo deve nascer de novo para dar fruto. Letra E, a maior inimiga da semente do grão de trigo é a vida boa neste mundo. Você alcança a vida boa quando ele diz assim, quem poderá nos separar do amor que está em Cristo? Quem poderá nos separar deste amor que está em Cristo? Aí ele disse, a vida, que vida? A vida boa que você leva, a vida boa que você está levando, a vida boa que a sua esposa gosta, né? Muitas vezes você sente isso, quando você está levando para o caminho da simplicidade, tua esposa está no caminho da ostentação. Aí começa essa briga, porque ela só quer o melhor, não quer viver mais no tempo, ou lembrar do tempo em que ela vivia, numa vida difícil. Ah, mas agora Deus me deu, é o que Deus me deu. Aí ele vai colocar para você uma palavra, ele vai dizer, Paulo disse, eu estou pronto tanto para viver o melhor, como eu estou pronto para viver o pior. Eu estou preparado, eu não sou uma pessoa que vai ostentar os privilégios da minha fé. Eu quero viver uma vida de simplicidade. E uma pessoa de simplicidade é humilde, porque ela tem e vive, ela tem e demonstra como se não tivesse. Ela sabe e vive como se ela não soubesse. Ela pode e ela vive como se ela não pudesse. Ela não ostenta. Por quê? Porque o trigo caiu na terra. As tribulações da vida, as circunstâncias adversas da vida, fizeram com que ela aprendesse a viver no simples ou no melhor. Ela aprendeu isso por causa da humildade que foi estabelecida nela, por causa da morte da semente do trigo. A semente do trigo deve ser semeada com perseverança. Por quê? Porque ela deve ser semeada com perseverança. Em Mateus, capítulo 13, nos mostra que ele semeou 3 vezes. A primeira vez, capítulo 13 de Mateus, ele coloca aqui, no parágrafo, ele diz assim, Mateus, estou em Marcos, sempre acontece isso comigo, Mateus 13, isso, neste parágrafo, capítulo 13, a partir do verso 18, ele diz, entendei, pois, a parábola do semeador. É necessário você compreender que está dentro desse aspecto. A semente de trigo que o semeador vai semear. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração.
e esta é a que foi semeada à beira do caminho. Ele começa a explicar. Ele começa a explicar os mistérios tremendos do reino. Capítulo 13, verso 13, falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Depois ele vai explicar que aqui é Satanás, né, que entra nos pensamentos, retira essa semente. Por quê? Porque ela não se aprofundou na terra. Caiu em lugares. Depois, verso 5, e quando semeava, uma outra parte caiu à beira do caminho e vieram as aves. Verso 5. E outra parte caiu em lugares de solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Ela nasceu rapidamente. Rapidamente ela nasceu, mas ela vai enfrentar um futuro tremendo. Qual é o futuro? Que ela não tem terra. Ela não tem terra. Então, ela deve enfrentar a terra dura, as pedras no campo e os espinhos, que também crescem. A dureza do coração, os sofrimentos da vida diária e as angústias da vida. São os 3 pontos. Então, o ponto número 1, nessa parábola, ela pode ser comida pelas aves, que representam o maligno, que representam os demônios. Número 2, ela pode crescer, mas enfrentar a necessidade da terra e morrer. E outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo cresceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Então, a falta dessa raiz, rapidamente, a pequena raiz, a fez crescer. Então, você pode observar pessoas que atuam e que vivem e que estão enfrentando situações iguais a essa, porque elas não têm cabedal, elas não têm cacau, não têm bala na agulha para dar crescimento aos seus planos, aos seus propósitos, sua semente. Ela caiu na terra, pastor Nelson, caiu, conforme Jesus disse: se não cair e morrer, ou se ao cair e morrer, ela dará muito fruto. Mas se ela não morrer, mesmo tendo caído na terra, né, ou se ela cair na terra e não tiver terra profunda, e se ela cair na terra, mas tiver pedras, que tremendo isso aqui. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas finalmente outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1 grão. Quem tem ouvidos, ouça. Então ele começa a explicar a parábola. Ele diz que no verso 20, a que foi semeada nos lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e imediatamente recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, não tem perseverança, não tem raiz. A palavra entra, cai no coração, dá um pequeno fruto, ele fica ali 2 meses, 3 meses, mas ele não consegue, porque vem a angústia. Situações de angústia são situações de que você não tem saída. Vem da palavra aporia do grego, que quer dizer não tem saída. Vem a perseguição por causa da palavra. E então elas se escandalizam. E o escândalo faz com que elas não produzam. A angústia faz com que elas não mantenham o seu crescimento, porque elas não têm terra, elas não têm palavra, elas não têm doutrina, elas não têm fé. E a que foi semeada entre os espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a vida boa, e busca da vida boa, do bom nome, a vida boa, né? As férias, as casas de campo, a casa de praia, né? As férias. Tem pessoas que não conseguem viver sem férias. Isso aí é padrão para elas. A sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, você tem aí, ela pode ser comida pelas aves, ela pode crescer, mas enfrentar a necessidade de terra e morrer, e ela pode crescer, mas enfrentar o crescimento dos espinhos, que crescem mais rápido que ela, e a sufocam e tiram a sua chance de ter a luz. Olha só que coisa tremenda.
Com a perseverança, a semente deve nascer e dar fruto, resgatando os frutos não dados nas 3 primeiras tentativas. Aí ele coloca aqui o texto, ele coloca aqui, no capítulo 13, ele coloca aqui, mas aquela que foi semeada, 13, 23, mas aquela que foi semeada em boa terra é aquela que ouve a palavra, porque não tem pedra, que foi cuidada para não ter espinhos, aleluia, e a entende e dá fruto, entende a palavra. Por isso que eu estou trazendo essa palavra, para vocês entenderem a palavra, para que vocês possam dar fruto. Veja só que coisa tremenda. Dar fruto. E produzam a 100, a 60 e a 30. E ele coloca aí o termo e a explicação dessa palavra. Então, essa semente muito especial, você tem que ter perseverança. Por quê? Porque na última tentativa, Deus te dará aquilo que o diabo roubou, aquilo que o sofrimento da vida, sofrimentos da vida, e aquilo que a angústia e a perseguição te roubaram. Então ele vai te dar, por quê? Por causa da perseverança, você vai manter. Conseguiu lutar pela primeira vez, parou, nunca vai ter vitória. Conseguiu lutar, deu problema na primeira, consiga a segunda, não deu na segunda, vai lutar pela terceira, e na quarta tentativa. A Bíblia diz que os feiticeiros lutaram para vencer Moisés com as suas varas. Na primeira deu certo, na segunda deu certo, na terceira deu certo. Na quarta, pela perseverança de Moisés, não deu certo. E então eles tiveram que dizer, é o dedo de Deus. Não tem como vencê-lo, porque é o dedo de Deus. Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, que você possa compreender essa parte. A segunda semente é a semente preciosa. A semente preciosa do Salmo 126. Segunda semente preciosa do Salmo 126. Mais uma vez, você pode entrar lá no QIF, vou colocar o link, para você baixar este sermão completo que eu fiz, que eu escrevi, vindo de Atlanta para Los Angeles, onde nesse momento eu estou agora. Quero ler esse texto, que é o texto de Salmo 126, para que vocês tenham, então, a visão completa da segunda semente, que é a semente preciosa. Salmo 126. Salmo 126. Então, qual é o resultado da sua perseverança? É você colher 100 vezes mais. É por uma semente. Então, essa semente, ela é a semente de Isaac. Essa é a semente de Isaac. Ela é a semente de Isaac. Então, o grão de trigo caiu na terra para dar fruto 100 por um. É o que nós lemos lá em Gênesis capítulo 26, por uma semente. O Salmo 126, ele diz assim, quero ler para vocês o Salmo 126. Veja aí o Salmo 126, diz assim, verso 3, grandes coisas fez Jeová, Yahweh, por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar novamente do cativeiro, ó Jeová, Yahweh, como as correntes nas terras áridas do sul, quer dizer, do Negueb. Verso 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com regozijo. E aquele que vai levando e chorando, levando a preciosa semente, aleluia, certamente regressará com regozijo, trazendo os seus feixes. Então ele está trazendo seus feixes, trazendo suas primícias. É o sentido que ele quer dar aqui. Então a semente preciosa, ela não pode ser confundida com o todo da colheita, como aquele homem, aquele louco, que ele colheu tudo e quis colocar tudo no graneiro ali. E quando ele quis colocar tudo no graneiro, ele ouviu uma voz, esta noite pediram a tua alma. Por quê? Porque ele não queria mais semear. Ele não deu primícia, ele não deu dízimo e nem o todo de 222 litros. Ele não fez nada disso, é um segredo tremendo do Homer, do Efa e do Gomer, que é o mesmo que Homer. Eu coloquei as nossas Bíblias aí para vocês terem as medidas de Deus, que é muito importante isso aqui. Então essa semente preciosa, que é essa semente preciosa?
A semente preciosa não pode ser confundida com o todo, ela tem que sair do todo. Ela não pode ser negociada, não pode tomar o lugar da semente comestível. Então ele tem a semente comestível que aquele louco não separou. Ele juntou tudo naquele celeiro. Então ele colocou tudo ali, ele não separou a semente preciosa. A semente preciosa, ela precisa ser trabalhada com químicas, com produtos para prepará-la, para que ela possa nascer e ser a razão de uma nova colheita. Ela não pode ser negociada, não pode tomar o lugar da semente comestível. A que come, você não pode comer a semente preciosa. Ela deve ser levada ao altar para ser despertada por Deus, a fim de abençoar o semeador e o dono da semente. Se o homem comer o fruto da palmeira, se o homem comer e ele lançar na terra, aquela palmeira vai ser raquítica e vai dar pouco fruto. Mas se o tucano comer, o que vai acontecer? O tucano tem uma enzima dentro do seu intestino, que quando ele defeca a semente já nasce, ela já cai na terra e nasce. Quando o homem come, passa 6 meses para que aquela semente nasça e ainda nasce raquítica. O altar de Deus é onde a nossa semente se desperta e se torna pronta e fica pronta para ela poder dar frutos, para nascer, para despertar, crescer e dar fruto. A semente preciosa ela é preparada para não ser comida. A semente preciosa deste Salmo 126 é preparada para não ser comida, mas para enfrentar as adversidades da semeadura e fazer parte da glória das primícias, para que você tenha os feixes. Então ela foi preparada para não ser comida. O que acontece? Você tem comido a semente preciosa. A semente preciosa tem sido comida, você junta tudo num todo. Não, mas eu tenho um grande compromisso, eu tenho uma luta tremenda, eu estou com um grande compromisso. Aí você junta a sua semente preciosa com o todo e coloca na mão, às vezes de um ímpio, às vezes de uma pessoa, de um dono de uma televisão. Coloca na mão de um ímpio. Aí eu pergunto para você, a sua semente preciosa, você comeu que você pagou com um valor total e não tirou a sua semente preciosa. Ah, mas eu estava muito apurado, estou raspando tudo, como disse o meu colega. Então você não vai ter colheita. Então o louco guardou toda a semente e quis fazer um depósito para ela. Mas a traça e o ladrão se tornaram sócios. Eles se tornam sócios de quem guarda e deposita a semente preciosa para dela saborear. E a traça, ela sai do cimento, a traça sai da pedra. Então a traça passa a ser o seu sócio, que vai tragar os seus lucros, os seus resultados e as obras nas suas mãos pelo lado de dentro. E de fora para dentro viramos ladrões. Você ganha 2 sócios quando você come a semente preciosa. 2 sócios. A semente preciosa não pode ficar no graneiro. Ela tem que voltar para o campo da semeadura. A semente preciosa não é aguada com água, ela é aguada com lágrimas da oração. A semente preciosa. Aí você joga a semente ali, não luta. A Bíblia diz que Abraão colocou a semente no altar e as aves de rapina vinham. E ele as enxotava. Você tem que fazer isso com as suas lágrimas, com as suas orações. E Deus vai te dar vitória. Você tem que aprender a fazer isso. A semente preciosa é o nosso culto para Deus, por nos ter dado 90% de lucro. E Ele pede apenas 10% para que você possa semear para você mesmo. A semente preciosa é o nosso culto para Deus, por nos ter dado 90% de lucro. A semente preciosa deve ser lançada no campo enquanto a família espera na porta a nova semeadura. Como você está esperando uma bênção de Deus se você está comendo a semente preciosa? Se você tem comido a semente preciosa? Isso aqui é muito sério. A terceira semente, Bruna Stephanie, a terceira semente é a semente da prosperidade. Semente da prosperidade. Zacarias
Zacarias, capítulo 8, versículo 12, uma palavra que Deus me deu para a minha família. Ele coloca aqui, versículo 12. O verso 12 diz assim: porque haverá semente de prosperidade, e haverá semente de prosperidade, em algumas outras versões, que é a paz. O que é a prosperidade? É a paz. E você ter paz, a semente da paz, é a mesma semente da prosperidade, que deve ser administrada. A semente da prosperidade é semeada em favor. É semeada de pessoas felizes em favor de pessoas que ficarão felizes. A semente da prosperidade ou da paz é semeada por pessoas felizes. Por isso, não pode ser dada com tristeza nem com necessidade. Não pode ser dada nem com tristeza, como ele diz em Coríntios, ele coloca em 2 Coríntios, não por tristeza. Por quê? Não vou fazer isso porque você me fez ficar triste e eu vou ser obrigado a fazê-lo. Não. Nem por necessidade, porque alguém está precisando que se pague a conta de luz. Porque muitas vezes você está pedindo a conta de luz porque é infiel. Porque é infiel a Deus, porque está comendo a semente preciosa. Porque o grão de trigo nunca caiu na terra, a semente. Porque é infiel a Deus. A semente da prosperidade deve ser administrada e doada com alegria para pessoas que sabem ser gratas. Que sabem ser gratas. Olha só que coisa tremenda. E que trabalham a semente que lhes damos. Em pessoas que você dá uma bênção para elas, nem glória a Deus está. Nem glória a Deus dá. Por quê? Porque isso é um segredo. Porque ele diz que na administração dessas riquezas, Lauri, faz com que outras pessoas deem glórias a Deus. Então, quando essas pessoas dão glórias a Deus, Deus coloca mais no seu bolso, porque você transformou em beneficência a semente que você recebeu. O que é isso? Beneficência não é comprar cadeira de rodas aqui. Não. Beneficência é transformar o teu recurso, o teu dinheiro, o teu tesouro em motivação de glórias a Deus. E quando Deus ver essas coisas, então ele vai autorizar seus anjos a trazerem a prosperidade, que é a tua paz. A paz em todas as áreas. A paz, prosperidade. Prosperidade na família, tem paz. Prosperidade econômica, tem paz na economia. Ele está vivendo em paz na economia, porque ele está em prosperidade. O texto em hebraico dá sentido a esses dois termos. A semente da prosperidade, gera abundância pela boca de gratidão que glorifica a Deus quando a entregamos a uma outra pessoa. 2 Coríntios capítulo 6, verso 11 a 13. Que ele fala sobre isso, né? Ele joga para cá, para colocar para nós que como eu faço para transformar em superabundância o que eu tenho, o que eu faço. E ele coloca ali em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele coloca esse texto que é pouco lido, né? Porque todo mundo só lê a parte que interessa. Mas a parte do dever diz assim, é o verso 11, a administração, aqui ele coloca aqui, na administração dessas riquezas, essa administração fará com que, pela tua beneficência, quer dizer, pela beneficência, quer dizer, transformar, beneficiar é transformar. E aí ele coloca de forma extraordinária assim, Deus nos faz prosperar. Eu amo esse texto.
Há outro texto aqui também, que eu queria ler para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver a minha mente. Que eu queria, vocês merecem que eu lhes dê esse texto. E ele coloca, eu disse 6, mas é o capítulo 9. Aí ele diz assim, é 2 Coríntios 9, não 6. Tá? 9. E aí ele diz assim, a partir do verso 1, para que enriqueçais, para que estejais enriquecidos em tudo, para toda a beneficência, a qual por meio de nós produz ações de graças a Deus. E quem produz essa ação de graças a Deus? Quem produz? As pessoas que recebem a semente da prosperidade, a semente da paz. Então ele coloca aqui, quando nós fazemos beneficência, ela por meio de nós, por meio dessa atitude, ela produz glórias a Deus, ações de graças a Deus, e as pessoas então começam a glorificar a Deus. Então acontece, verso 13, verso 14, e assim mesmo, na oração deles, por vós, terão em vós, por vós, ardente saudade, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, quem traz essa superabundância para nós é a oração de quem recebe a semente da prosperidade. A terceira semente, Zacarias 8:12. E essa semente da prosperidade, caindo na mão de quem ora por nós, é que gera, olha só que coisa tremenda, a nossa superabundância. Porque o máximo que nós podemos alcançar, não julgando, que ele coloca ali em Mateus e em Lucas, Mateus principalmente, se não julgando, né? não julgando, perdoando, ele coloca ali, perdoando, e não sentenciando, como ele coloca ali, que eu perco todas as 3 bênçãos, né? da abundância que vem sobre o regaço, sobre o meu depósito, que transborda, né? Que é pisado com o calcanhar, porque não tem espaço para ser colocado ali. Meu Deus, isso aqui é muito sério, é muito sério. Quando eu perdoo, quando eu não julgo e quando eu não detenho ninguém, né? Quando eu não me meto em problema dos outros. Essa semente da paz, é a semente da prosperidade, essa semente que eu dou da oferta pacífica. Porque se eu não estou trazendo essa semente porque eu pequei, eu estou te dando essa semente porque eu tenho paz com meus irmãos, eu tenho paz com a minha família, eu estou dando essa oferta para você ser feliz, você está feliz, eu estou depositando esse valor por esta semente. Então essa semente da prosperidade é dada a banqueiros quando eu não posso produzir, não tenho campo. E diz, por que não entregaste aos banqueiros para que quando eu viesse eu tivesse com interesse? Quem são os banqueiros? São as pessoas que podem fazer o que eu não posso fazer. Eu não posso ir à obra missionária, mas eu dou ao missionário. Eu não posso pregar como deveria pregar, ganhando alma, mas eu posso apoiar economicamente esse banqueiro que prega a palavra. E eu vou receber 50% daquilo que ele produzir no tribunal de Cristo. Mas aí eu seguro para mim, quero pôr no meu celeiro. A semente da prosperidade é dada a banqueiros. Isto é, pessoas que sabem fazer o nosso trabalho e prosperar a semente que eu depositei na vida delas. Olha só isso aqui. A semente da prosperidade ou da paz é a semente conhecida de Isaac, que ela produz 100 vezes por uma semente. Gênesis 26. Deus abençoe a sua vida, que você está me escutando até agora aí. Isaac, versículo 12, 26, 12. Vou ler para vocês. 26, 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 medidas de cevada, porque Jeová, o Senhor, o abençoou. E o que acontece com o resultado dessa semente da prosperidade? Engrandeceu-se o homem. 2, foi se enriquecendo, à medida, não da noite para o dia, foi se enriquecendo. 3, o seu patrimônio tornou-se grandioso.
E depois, 4, chegou a ter possessões de rebanhos, gado, lavouras e muita gente ao seu serviço. E número 4, de modo que os filisteus o invejavam. Então ele pôde prosperar. A inveja você nunca vai poder se livrar dela. Porque eles não têm inveja do que você tem, eles têm inveja do seu poder de recuperação. Eles têm inveja do seu poder de produção. Esta semente de prosperidade é a semente conhecida por Isaac, ela prospera quando não descemos ao Egito, como ele não desceu ao Egito. Ela prospera quando ela prospera quando desentulhamos os poços cavados por nossos pais. O que você tem feito pelos seus pais? Qual a preocupação que você tem pelos seus pais? Investir no calçado, dar a sua vida aqui? Você ajuda os seus pais? Essa é uma bênção da semente da prosperidade. Todo mundo quer ter a semente da prosperidade, mas ninguém quer se depositar como a semente do grão de trigo. Todo mundo quer comer a semente preciosa que pertence ao Senhor. E aí você não tem para semear depois. Aí chega a semente da prosperidade, nunca vai chegar nas suas mãos. A semente da prosperidade, ela prospera quando colocamos em ordem o nosso altar e propósito. Quando você lê em Gênesis 12, você vê ali em Gênesis 12, a ordem que Abraão pôs no capítulo 12, ele colocou ali, capítulo 12, verso 8, e diz o texto, e passou dali para o monte e ao oriente de Betel e armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente, também edificou um altar ao Senhor Jeová, invocou o nome do Senhor. A ordem de Abraão foi a sua tenda, depois o altar, depois o nome de Deus. Por isso que ele passou por muitas lutas, passou por muitas tribulações. Meu Deus, passou por quê? Porque a ordem das suas prioridades era primeiro a sua casa, depois o altar de Deus e por último clamar o nome do Senhor. Quando Isaac descobriu isso, que essas foram as razões pelas quais Abraão teve que esperar tanto tempo para ele nascer, o texto diz lá no capítulo 26, Isaac descobriu e tomou uma decisão e mudou essa ordem. Veja só, Gênesis 26, 24, e apareceu-lhe Jeová na mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei. E o texto diz, Isaac erigiu um altar, em primeiro lugar o altar. Invocou o nome do Senhor Jeová, 2, e por último armou a sua tenda. Ele fez totalmente contrário, Gênesis 26, 24, 25. Veja só que coisa tremenda. Isso aqui, deixa eu colocar esse versículo aqui, Gênesis 26, 24 e 25, para que vocês tenham aí nos seus sermões. Vou colocar esse sermão aí para vocês. Logo a semente será semente da prosperidade. A semente de Isaac é a única que leva a bênção das 3 sementes. Davi semeou todas as suas conquistas para a construção do templo. E logo a nação de Israel até o dia de hoje tem semente de prosperidade. Abraão mandou Eliezer levar a sua semente quando ele prosperou, aprendeu a lição na sua caminhada. Ele prospera, ele diz, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que pôr na mão do banqueiro a minha semente. E ele pôs a mão na sua semente, na sua riqueza, e mandou Eliezer levar para Labão. Porque Labão era o banqueiro daquele tempo. E Labão transformou aquela semente. E Deus mandou depois, muito tempo depois, Jacó ir lá buscar. Que o seu neto iria buscar. E Jacó foi lá buscar, depois de algum tempo, a sua prosperidade. Muita gente fala tanta besteira quando vê a história de Abraão e de Labão, mas ele depositou na mão do banqueiro para que o seu neto fosse ali buscar. Espero que a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores na sua vida. Você tenha a bênção de Jabez, que seja abençoado, você aumente seu território e que você não tenha dor, porque esse é o resultado, esses são os benefícios da semente da prosperidade. Se comer a semente preciosa, não terá essa terceira semente. Se o grão de trigo não cair, a semente do grão de trigo, que é a sua vida, não cair para dar fruto, nascer de novo, e se colocar
colocar aos pés do Senhor, depositar sua vontade diante dele, não adianta nada você ouvir essas palavras, porque essas mensagens não entrarão no seu coração. Então, se você foi abençoado, e a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, como foi para Jabez, e se essa palavra foi uma bênção para a sua vida, e você quer utilizá-la na sua empresa, nos seus negócios, lá no seu púlpito ou na mesa da sua casa, não utilize sem pagar um preço por ela. Você pode visitar esse altar vivo que está falando contigo agora. A Bíblia diz, não esqueçais dos levitas que habitam nos vossos muros. Esse altar vivo que tem batalhado, que tem lutado para abençoar a igreja do Senhor. Que não está envolvido em nenhum tipo de fraude ou qualquer outra coisa, mas que está envolvido somente na presença de Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Veja o nosso altar vivo, é dralderi@gmail.com. dralderi@gmail.com. Ali você pode demonstrar o seu carinho e a sua gratidão por essa palavra que Deus colocou no seu coração. Quero orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, são muitas pessoas agora que estão vendo esta aula, Senhor, que estão vivendo os dramas da primeira semente. Outras estão vivendo o drama da segunda semente. E outras que querem a bênção da terceira semente. Eu levanto a minha mão para abençoar esta vida, que agora, Senhor, faz um pacto contigo, faz um voto contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, e dá vitória a ela, dá vitória a esta vida. Que esta semana seja uma semana de bênção. E que o Senhor possa trazer uma surpresa pela sua obediência, pelo seu ato de fé, pelo seu ato de obediência. Porque a obediência, somente a obediência é atraída. Somente a bênção, ela é atraída pela obediência. E debaixo dessa obediência, nós queremos abençoar. Nós queremos abençoar todos que assistiram. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês.